sejam todos muito bem-vindos ao nosso 13º episódio do podcast Elos Emocionais, Psicologia Familiar. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, como é que é? Ativa o sininho, se inscreva, vou aprendendo, já tá no 13º, ainda não aprendi. Mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Vai lá no Insta é @elosemocionais, vai lá, segue a gente, curte todos aqueles conteúdos que tá lá e que vai te ajudar bastante. Estamos chegando a 1000, hein, meu? Chegando a 1000 pessoas, mas é um por um, é maravilhoso ver as pessoas se engajando e elas, sabe que elas comentam. Elas chamam a gente, eu acho que assim, são as... Ela já tá falando com o convidado sem apresentar o convidado. Ai, calma que vocês já vão saber. 900 pessoas que estão ali interagindo. Então é maravilhoso, né, tê-los com a gente. 938. 938. Você que é o 8 desse daí, sinta-se privilegiado. E estamos caminhando. Então, gratidão a vocês por fazerem parte disso, tá bom? Temos um convidado especial, mas eu ainda não vou apresentar. Ufa, um convidado que susto. super especial, que logo que a gente olhou foi assim muito interessante, as coisas que batiam com aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente gosta de falar. Então bateu, tete, bateu. E aí agora deixa o meu bem falar sobre os patrocinadores. Isso aí, vai lá. Tô aqui só pra isso, saí de Guarulhos pra vir aqui em Alphaville só pra falar dos patrocinadores, como é que eu vou deixar passar? Então vamos começar aí agradecendo a produtora 76 Alphaville, dos nossos amigos Daniel e Karen, que cedem aqui o espaço pra gente poder bater um papo bacana aí com nossos entrevistados e levar um conteúdo muito legal aí pra vocês, mas principalmente pra nós também, tá bom? Vamos falar também da Fefo Camisetas. Fefo Camisetas tá esperando o El Ninho, que eu vi hoje que vai ter um El Ninho esse ano. Então, provavelmente vai sair o tal do moletom. Ele esperou um El Ninho que não tem desde 2019 para poder fazer os moletons. Então, em breve divulgaremos os moletons, mas tá aí, como diz a Helena, uma empresa de um empreendedor jovem. Não é jovem, é um homem. Que tinha 17. E agora já tem 18. Tem 18. E eu parabenizo porque é muito difícil disso acontecer hoje. É isso aí. E eu parabenizo. Então, vamos lá. Não, ainda temos mais um patrocinador. Fefo o quê? Fefo Store. Depois você vê aí embaixo aí que vai ter esse episódio aqui vai ter legendinhas, vai ser mais chique do que os outros. E também quero agradecer a Espaço 76 Eventos. Em breve estrearemos o nosso treinamento Elos Emocionais para casais aqui. É isso aí. Eu fiquei empolgado. Elos Emocionais para casais aqui em Alphaville também, no Espaço 76 Alphaville. Já temos programas de TV sendo gravados aqui, vai ser um escândalo. E também quero aproveitar e avisar vocês que ontem não, sei lá agora, porque a gente não está acostumado, como esse aqui está sendo gravado, então não sei lá. Mas enfim, ontem, que foi dia 2/5, foi ao ar lá a nossa participação no podcast Turbinando Casais. Então, siga lá o Turbinando Casais, foi muito legal, 1h30, muito divertida, foi muito legal. Casais empreendedores, muito legal, casais que empreendem juntos, adorei. É isso aí. Foi muito legal. Ouvir as nossas histórias, foi muito legal. Então é isso, sem mais delongas, devolvo aqui para a nossa apresentadora Mor, que hoje está até de blazer, mais bela do que nunca. Muito obrigada. E ela vai apresentar aí o nosso convidado, que é realmente muito legal. A gente conheceu há pouco tempo, mas já deu para ver que é um parceiro de missão aí, muito legal. Vamos extrair o máximo que a gente puder de aprendizado dele. Então vamos lá, seja muito bem-vindo, Dr. Ricardo Frota. Pode chamar de Ricardo, porque como a gente está falando desse doutor, né, da psiquiatria, mas também tem a inteligência emocional aí na veia, o amor e tudo mais, né? Seja muito bem-vindo. Gratidão por você ter aí aceitado estar aqui com a gente, viu? Gratidão também é toda minha. Pode me chamar de Rick, né? Rick, ai, que Olha, as pessoas me chamam de Rick Frota ou de Frota. Pouca gente me chama de Ricardo mesmo, são Ricardo poucas. Frota, então, nem... Fica muito longo. Fica muito longo, Rick. Rick, né? Obrigado pela audiência também, por estar aqui nos ouvindo, nos prestigiando, né? Pra gente poder falar o que tiver que falar, com o que o coração quiser dizer e que seja bom para as pessoas escutarem também com os ouvidos e com o que o coração também está aberto para sentir,
né? É isso aí. Ai, que delícia. Já começou muito bem, né? Já valeu. Já valeu, já Com o ouvido e com valeu. o coração quiser sentir, é isso aí. Vamos lá. Rick, me conta um pouco da sua história, né? Como que você chegou na psiquiatria, assim? Como que foi essa jornada, né? Eu amo a minha jornada, que ela foi totalmente imprevisível, né? Como acho que quase tudo é na vida, né? A faculdade inteira eu sempre me interessei pela anestesiologia, né? Pela dinâmica da dor, dos mecanismos fisiológicos, farmacológicos da dor. E aí eu supostamente acreditava que eu ia ser um anestesiologista e eu me aprofundei nisso. Mas aí acabou a faculdade, era incrível, assim, eu não passava na prova de anestesiologia em lugar nenhum, né? Por melhor que mais que eu me dedicasse, né? Aí chegou a hora que eu falei assim, pô, pera lá, né? Eu gosto de conversar com as pessoas, não de botar pra dormir, né? Eu gosto de falar. quero o povo Boa. acordado. Boa. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui, não é isso que eu quero, não, mano. E aí, um amigo meu começou a fazer psiquiatria, ele também estava fazendo prova de anestesiologia comigo, também não passava, e entrou na psiquiatria e falou, é isso que você vai fazer, porque é sua cara isso. Falei, como é que eu nunca tinha pensado nisso antes, né? Falei, tá. E aí foi assim, quando eu tomei a decisão, entrei. Foi rápido, né? E aí comecei, realmente eu me apaixonei pela especialidade, me encantei, todo esse universo, né, subjetivo, né? Eu que sempre tive uma religiosidade, posteriormente uma espiritualidade muito presente na minha vida. Então associar isso com o universo mental, né, com a psiquiatria, com coisa mais científica, trouxe muita explicação para aquilo que antes eu vivia mais no empirismo, né, assim, ou na próprio mecanismo da fé, né? Mas aí faltando acho que uns 6 meses para terminar a minha especialização, aí eu entrei numa contradição, né? Porque antes de fazer psiquiatria, eu entrei em contradição com a medicina. Eu falo, não, eu não vou fazer medicina desse jeito, gente. Como assim? Tudo é doença, tudo é remédio, tudo é isso, tudo é aquilo. Aí eu lembro que eu comecei até a fazer curso de finanças. Eu falei, não, eu vou juntar grana. Jura? Sim, vou juntar grana, fazer meu primeiro Legal. milhão e largar a medicina, porque eu não vou fazer isso o resto da vida, eu não dou conta, né? Aham. E aí a psiquiatria me fez desistir dessa ideia. Mas aí quando eu tava voltando 6 meses pra psiquiatria, eu falei, entrei de novo nessa crise existencial. Fica ou não fica? Vou ou não vou? Como assim? É assim, dessa forma? E procurava explicações para muitas e muitas outras coisas, e as explicações sempre muito racionais, muito superficiais, ao meu ponto de vista, né? E aí, foi aí que eu prometi para mim, quando eu terminasse, isso foi início de 2014, eu ia buscar coisas diferentes. Cheguei até a fazer intercâmbio na Austrália, pensando em validar meu diploma lá. Foi aí que, de lá, eu conheci o até então mentor meu, que foi meu mentor durante muitos anos, o Robertinho Achique, né? Que ele tava vendendo curso de palestra, aparecendo no meu Facebook. Eu falei, gente, que cara, gostei desse cara. Bom, sim, ele ainda é psiquiatra. Ah, tô entendendo que agora é isso que eu quero fazer, então, né? Porque eu fui pra Austrália, fui fazer um estágio lá. No primeiro dia eu vi que era a mesma coisa. Aí eu deixei o estágio pra lá. Eu falei assim, agora eu vou, sei lá o que eu vou fazer aqui. Vou curtir Vou me 6 jogar. meses. Jogar pra Deus, o que cair. Vambora. Já tô aqui mesmo, né? É. E aí voltei pro Brasil, e aí comecei a fazer os cursos de palestra com o Roberto. E aí fui migrando para aquelas coisas assim que normalmente a gente faz quando começa a buscar autodesenvolvimento, né? Fui fazer um coach, fui fazer uma PNL, e aí depois eu descobri o Mindfulness, e aí comecei a praticar meditação, comecei a mergulhar na espiritualidade da Índia, né? Fui fazendo várias formações na Índia, não na Índia, mas que veio da Índia, né? Bacana. E comecei falando, nossa, mas quanta coisa faz sentido, né? Essa questão do sutil, né? Falar, poxa, a psiquiatria explica as coisas dentro do universo da doença, dos sinais e sintomas, que também é maravilhoso. Mas olha como tem um universo, um grande oceano por embaixo de tudo isso, que é o que faz parte do nosso dia a dia, né? São as relações, é as nossas convivências, é a forma como a gente se trata, é a forma que... São todas as nossas relações, as nossas emoções que vão se interagindo, né? É raiva, é alegria, é confiança, é pessimismo, é tristeza, são os polos opostos. A gente convive com tudo isso, né?
E aí eu falava, e aí tem o perdão, tem a culpa, tem a falta de perdão, tem a raiva, tem a mágoa. Eu falei, mas é isso que é o ser humano. Isso fala sobre o ser humano. Né? Isso naturalmente vai trazendo, vai preenchendo o conteúdo do pensamento do ser humano, né? Na própria psiquiatria, quando você vai avaliar pensamento, avalia muito velocidade do pensamento, conteúdo do pensamento. E que o conteúdo é coerente com o afeto tem que estar congruente com o conteúdo do pensamento. E aí, quando a gente entende da raiz de tudo, aí a gente entende como tudo isso se comunica com o mental, né, com as funções da mente humana, como que as emoções se expressam, os comportamentos também, e aí também onde vai adoecendo de fato, por que que adoece, pô, vai para um lugar, vai para o outro. Aí eu falo, poxa, mas eu jamais de fato compreenderia a raiz de uma doença se eu, por exemplo, se eu não tivesse mergulhado na espiritualidade. Porque senão ia ficar tudo muito raso, eu ia ficar procurando explicação racional para tudo, né? E aí muitas coisas eu fui encontrando na espiritualidade, no desenvolvimento humano, autoconhecimento, né? E isso foi somando, e os pontos foram sendo juntados, ali um ponto ali, um ponto outro ali. Eu falei, nossa, e cada vez faz mais sentido, e cada vez mais faz mais sentido. E aí né, eu vou falar por mim, começa a mergulhar, só quer mergulhar mais ainda, né? Exatamente. É isso mesmo. Pode falar por nós também. Quanto mais por nós procura, também. mais quer procurar. Isso aí. Exato. Porque a gente vê que o oceano fica cada vez mais fundo. Exatamente. A gente fala que a gente tá há 20 e quantos anos no autoconhecimento? Começamos em 2002. A Manu tem 19, vai fazer 19, vai fazer 20 anos. 20 anos. E a cada hora eu encontro uma Heleninha num lugar diferente, ele encontra o Joãozinho num lugar diferente. E assim nunca acaba, né? A gente fala que os treinamentos da vida nunca acabam. São novos medos, novas raivas, novas angústias, novas soluções para os medos, para as raivas. Novos medos de sentir medo. É Tudo muito certo. louco. Mais e mais incertezas, parece que as incertezas se multiplicam diante das certezas, né? Sim. Verdade. E a mente briga com isso, né? Tipo, quero ter certeza, quero controlar, quero ter resposta. Ô, Rick, você falou um negócio que eu, assim, nem era para eu fazer a primeira pergunta, mas... Lógico que... Vocês sabem que eu geral. faço o que eu quero aqui, né? Livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Eu acho que é isso. isso. Eu veio a calhar de novo, o livre-arbítrio. Eu falei pra você. Foi. Né? Domingo eu tava com essa questão do livre-arbítrio na cabeça. Isso. Você falou da espiritualidade e religiosidade. E assim, durante muito tempo, pra mim, isso era a mesma coisa. E eu acho que pra nossa audiência também, o pessoal se confunde um pouco. Na visão médica, assim, o que faz a gente deixar um pouquinho de lado, pelo que eu entendi da sua fala, deixar um pouquinho de lado a religiosidade e passou a entender mais a espiritualidade? Como Tá. que isso funciona assim na cabeça de um psiquiatra? Eu falo mais pela minha própria experiência que eu tive, né? Quando eu era adolescente, eu sempre vim de uma família tradicionalmente, né, cristã. Então sempre tive muitas tradições em relação a isso. E quando eu entrei na minha adolescência, uns 12, 13 anos, aí eu mergulhei na religião mesmo, né? Como uma forma de me conhecer, né? E também que eu achava que Deus ia me curar. Porque eu me descobri gay, mas eu não sabia com quem contar. Eu falar, então Deus vai saber me acolher. Aliás, ele vai me curar. Né? Porque na visão do meio social e familiar e religioso que eu vivia, tudo era errado, era feio, era pecado. Então eu me senti errado. Né? Eu me senti errado, então eu fui procurar ser certo. Né? Sim. E aí, como tudo na minha vida, eu mergulhei. Cheguei a ser coordenador de grupo de oração, era de acolhida, né? Que a gente acolhia as pessoas na igreja, dançava e tal. E foi muito importante, né? Foi realmente um grande primeiro passo para a espiritualidade. Mas aí, com o tempo, eu me desvinculei a partir do momento em que, quando eu precisei de muito apoio, por exemplo, eu entrei no 3º ano do ensino médio, que eu falei assim, agora eu vou me dedicar mais a estudos, né? Assim, eu tenho um vestibular desafiador pela frente, Tá né? chegando a hora. E aí, o que coincidiu com o horário do grupo de oração, né? Aí eu falei, pô, vou ter que escolher, né? Aí escolhi o estudo e
E eu vivi uma crise muito grande naquele momento, que além de eu ter uma escolha que era importante pra mim, eu percebi as pessoas todas virando as costas pra mim, né? Como se eu tivesse escolhido o mundo, né? As coisas da carne. E aí aquela coisa que eu abri mão pra viver aquilo fechou a porta pra mim ao mesmo tempo, né? Uhum. Quando eu me vi sozinho e as pessoas simplesmente viraram as costas pra mim como se eu estivesse fazendo mais uma vez me sentindo errado, né? E aí eu fui me dedicar aos estudos e também tinha aquele conflito, falei, me dediquei tanto, tanto, tanto e Deus não me curou. Uhum. Então, pra que eu vou continuar ali também, né? E aí com o tempo, e aí eu fui mergulhar, antes mesmo de entrar na própria psiquiatria, eu já estava, aí você já tinha entrou para faculdade e tudo mais, eu tive um distanciamento, né, de Deus muito grande por muito tempo. E aí quando eu me formei, eu vim para São Paulo, e aqui eu encontrei um universo de espiritualidade, opções espirituais, né? Eu falei, nossa, eu quero experimentar coisa diferente, né? Eu só não quero que seja igual era aquela coisa repressora que eu experimentava, Sim. né? Que eu sempre me fazia me sentir errado. Por mais que eu me desse o meu melhor, sempre me fazia me sentir que eu estava errando. Uhum. E aí eu percebi o quanta culpa eu carregava, quanto medo, né? Falta de autenticidade, falta de respeito comigo mesmo. Aí eu falava, mas isso não é Deus. Como é que pode ser? Se Deus é amor, eu aprendi tanto sobre Deus ser amor, então por que tudo que parece que eu faço não é amor? Sendo que Com amor, né? com Você amor, faz com amor. parece que eu só aprendi a tratar os outros bem, os outros com amor, né? Mas eu mesmo não fazia isso por mim, porque parecia que eu sempre estava errado. Aí eu falei, tem coisa errada aí, porque como é que eu posso fazer bem para os outros e para mim não, né? E aí, quando eu entrei no universo da psiquiatria, estudando depressão, ansiedade, principalmente que eu sempre tive uma preferência, quando eu trabalhava mesmo no sistema de saúde, eu dei preferência em trabalhar na periferia, né? Embora eu já trabalhei com todas as classes sociais, e aí eu percebi o quanto a religiosidade é presente. Quanto mais pobre é a população, mais a religiosidade é presente e mais mentalmente doente eles são. São doutrinados, né? E, e tem muita resistência em serem contrariados dentro daquilo que a gente percebe, que eu já percebi em mim quando eu já tinha desconstruído tanta coisa, né? Dentro daquilo que me fez mal, claro, né? Claro que teve muitas coisas maravilhosas. Mas eu percebi o quanto me adoeceu estar ali. E eu não percebia que eu estava doente realmente, né? E eu mesmo percebia nas pessoas que chegando ali, com discursos muito prontos, muito catequizados, muito cheio de dogmatismos, né? E claramente sendo influenciados tanto no apobrecimento do pensamento, né? Falta de recursos cognitivos para pensar, para raciocinar. Pobreza de conhecimento também, não é só financeiro, social. E ao mesmo tempo envolvidos emocionalmente dentro de uma situação que vincula as pessoas a estarem ali tocando no sofrimento delas, prometendo uma salvação para aquele sofrimento, sendo que muitas vezes aquilo é sobre o que a pessoa tem que aprender sobre ela, para ela evoluir, para ela crescer. Não é para penalizar a pessoa e nem Deus vai jogar ela no inferno por causa disso, né? Mas as pessoas acreditam muito nisso, porque um dia eu acreditei muito nisso. Sim. E aí eu percebi, falei, poxa, quantas pessoas com depressão que carregam culpas, né? Culpas de si, culpas de estarem erradas, culpas de estar fazendo mal para os outros, culpas de estar fazendo mal para Deus, mas estão fazendo é para si mesmas, não é para os outros. Incrível, é isso aí. E aí a gente percebe que tem muitas das pessoas que ficam reforçando isso o tempo todo. E as pessoas vão adoecendo, adoecendo, adoecendo. Eu falei, gente, isso não tá legal, né? E aí, muitas vezes, eu procurava confrontar essas pessoas num lugar de muita amorosidade. Falar assim, você parou pra pensar nisso? Que isso te leva a isso? Isso que eles viviam é o ambiente seguro, né? Para eles era seguro estar nesse lugar, né? Exatamente. Até que alguém, né, veio e
E começou a mostrar algo diferente, né? Exatamente. Tinha gente que recebia bem, né? Eu lembro até hoje um caso, uma paciente que chegou pra mim e falou assim, até quando eu vou ficar com essa depressão? Ela tinha uma depressão arrastada, né? Eu falei, até quando você quiser. Boa. Gostei dessa. Gente, adorei. Aí Faz Boa. muito sentido. ela, enfim, saiu e nunca mais voltou, sumiu. E aí, Saiu. acho que uns 4, 5 anos depois, ela mandou uma mensagem no direct do Facebook, assim. Eu nem mais, obviamente, nem lembrava mais quem era. E ela mandou uma mensagem assim, hoje eu entendi o que você me falou. 5 anos depois. É. Naquela época eu fiquei muito puta com você. Porque eu senti muito julgada. Mas hoje eu entendi o que você falou. E hoje eu tô livre da depressão. Porque você me fez enxergar uma coisa que eu demorei pra entender. Mas que você me fez pensar sobre como eu tava me colocando naquele lugar. E era uma pessoa que tinha um discurso religioso, ai, Deus vai me salvar, que tudo vai dar certo, um otimismo inocente, né? E ela mesmo não fazia por onde. Ela não tinha ações que iam mudar aquilo. Pessoa cheia de mágoa, cheia de vitimismo, cheia de discurso de invalidação, de autodepreciação. Falam, mas que adianta ter um discurso com palavras bonitas e por dentro tá tudo podre, Uhum. né? E aí eu vi que muitos pacientes refletiam o que um dia aconteceu comigo, né? E quando eu fui para esse universo da espiritualidade, entendi que religião é como se fosse um aquário, espiritualidade é um oceano, né? Aí, galera, guarda essa, hein? Adorei. Adorei também. Religião é como se fosse um aquário, espiritualidade como se fosse um oceano. Pronto, eu já tenho como explicar agora essa A diferença. a diferença tranquilamente. E- Muito legal, muito legal. Gostei muito quando você falou da doença, né? Da depressão. Uma vez eu me deparei exatamente com um caso assim, né? E quando eu fui trazendo essa consciência emocional, né? Dessa busca que essa pessoa sempre teve e que ela tinha medo de soltar nessa zona de conforto ou soltar isso que era um ambiente seguro para ir em busca daquilo que ela realmente gostaria. Tinha muito medo. E a fala foi exatamente assim: você não sabe o que é ter depressão. Você não sabe que é uma doença. E que essa doença, ela faz a gente sofrer, ela faz isso. Falou muita coisa sobre a doença. E eu gostei quando você falou que é um discurso pronto. Sim. Você acha que existe nas doenças, depressão, ansiedade, o pânico, sei lá, todas essas doenças psíquicas, esses discursos prontos, né? Totalmente. E para mim o mecanismo é muito claro. É de dominação em controle e repressão. E funciona isso para qualquer setor social, seja religioso, o médico. Porque eu acho que, sei lá, nesses 10 anos que eu trabalhei no sistema de saúde, né? Hoje eu sou empreendedor, eu atendi com certeza mais de 50 mil pessoas. É muita gente. E só na psiquiatria, né? Isso fora antes de quando eu era clínico geral e trabalhava em tanta emergência por aí. As pessoas chegam com sinais e sintomas, são diagnosticadas com alguma coisa, né? Dá um nome para aquilo, né? Muitas vezes buscou na internet, né? Isso. Ah, eu acho que eu Não, isso tenho. porque não tinha o chat GPT agora, né? Ou chat GPT. Imagina agora. Agora vai... Vai ser uma loucura. É uma doideira. Estão diagnosticando daqui a pouco, dá até assinatura lá, ó. É por alguém que Se confirmou. prescrevesse, as pessoas nem passariam mais em médico, né? É verdade, né? Boa. Porque ia colocar meus sintomas, já ia dar um diagnóstico, já ia me dar um medicamento. Tá tudo bem, me curei. Aí eu mesmo me medico. Não, o pior é que o cara vai tomar um remédio e vai melhorar. Porque a cabeça dele vai achar que aquele placebo ele vai funcionar. E aí vai achar que estava certo. De fato, não estava, né? Mas não foi no autoconhecimento, não foi na raiz, se Exato. perde no meio do caminho e volta para a situação. Mas é o que o Rick falou. A paciente questionou quando que eu vou curar. Né? O pessoal quer o quando. O elixir da longa vida. Quando que você vai me dar ele para eu É poder... uma certeza, né? Exatamente. É.
Que é uma certeza que vai parar o remédio, vai se sentir bem. Não tem como dar certeza de nada, porque não é isso que é a solução, né? Sim. E é muito claro, por exemplo, chega um paciente, feito um diagnóstico pelo médico lá, o psiquiatra, vamos dar um exemplo de, né, questões específicas da psiquiatria. E aí o médico, você é isso. Você tem isso. E não tem cura. É pro resto da vida. E aí é sempre a mesma coisa. Ó, tem um remédio aqui, você procura o psicólogo pra fazer terapia e vai fazer atividade física. É a tríade. Todo paciente cansa de repetir isso. Não quer dizer necessariamente que faz, né? Mas cansa de repetir. Uhum. Como se é basicamente isso. Você vai procurar um psiquiatra, um psicólogo e fazer atividade física. E ter uma alimentação mais saudável. Sendo que muitas vezes o próprio médico nem sabe dizer o que é alimentação saudável, o que realmente vai melhorar aquilo, porque a nutrição não é ensinada na medicina. O médico não sabe realmente o que é nutrição, de verdade, né? E vai fazer atividade física e ainda fala com o paciente qual é a que ele tem que fazer. Nunca dá liberdade para o paciente ter autonomia e falar assim, escolha o que for melhor para você. Não adianta te falar para ir para uma academia, você ficar uma semana e não conseguir porque você odeia uma academia. Mas o paciente não tem escolha. Essa que é a forma de dominação. Quem manda aqui sou eu. Quem dá o veredito sou eu, porque quem sabe sou eu. Você não sabe nada. Você só escuta e obedece. É a obediência, né? Olha pra você ver, o comando controle é na obediência. Eu falo isso, é desse jeito, não tem outra solução. Qualquer coisa fora disso é charlatanismo, é pseudociência, né? Ou é macumba. Isso aí, é verdade. Depende de qual setor social está dizendo, né? Falou tudo. Mas é sempre aquilo, é um pensamento completamente linear, com as mesmas soluções, a mesma estrutura. E aí, naturalmente, aquilo muitas vezes não encaixa para muita gente. E aí a pessoa tem dificuldade de manter aquilo, até porque também não dá um prazo. Ah, vai ter prazo? Quando é que eu vou acabar? Ah, não sei. E aí, na psiquiatria fala que, vamos dar um exemplo, um tratamento de depressão e ansiedade são os mais comuns. Tem que tomar esse remédio por no mínimo 6 meses a 1 ano. Aí já é a primeira protocolo, é isso, porque tudo é protocolo. Toma. Aí tira. Ah, voltou tudo. Ah, então é uma depressão, é um transtorno recorrente. Então, é 2 anos o tratamento, já que é um transtorno recorrente. Então, vai lá para 2 anos. Ah, voltou tudo de novo, ou não melhorou, ou não estou me sentindo seguro de sair do remédio. Aí, então, você tem um transtorno crônico, cronificou. Então, você tem que tomar pro resto da vida, porque não tem cura. E aí, tem paciente que fica desesperado com isso, porque fala, meu Deus, como assim eu vou tomar um remédio que me faz cair meu cabelo, que me dá ganho de peso, que baixa minha energia, que me deixa grogue? Como que eu vou aguentar isso o resto da vida? E aí para, e aí os sintomas recidivam, volta tudo de novo. E aí vem um comando controle, aí o paciente volta no médico. Aí quando ele decide voltar, porque ele não está conseguindo sozinho resolver a questão, aí ele já chega morrendo de medo do médico. Doutor, olha só, você não vai brigar comigo não, né? Mas eu não fui na academia, não comi direito e não fui no psicólogo. Por isso que eu não fiquei bom. Porque vem logo assim, por exemplo, você pede para fazer um tratamento, vai 6 meses. Falhou 1 ou 2 dias, naquele tempo todo, eu já ouvi muito de clientes meus dizendo assim, foi isso que não deu certo. Exatamente. Você traz, com esse processo de 6 meses, você traz uma culpa enorme por 2 vezes que você tomou o remédio atrasado, esqueceu de tomar o remédio, não levou quando saiu, sei lá, quando viajou alguma coisa, e aí traz uma culpa enorme, né? Sim. E essa culpa, a pessoa volta morrendo de medo do médico, que você, o médico vai me dar uma bronca. Sim. Porque eu parei o remédio sozinho. Ou então simplesmente porque o médico fala, você não pode parar sozinho, porque existe um desmame. Se para de uma vez, e de fato, se você para o remédio de uma vez, tem efeito rebote. E aí a pessoa sente um monte de efeito colateral. Mas não é porque ela parou de uma vez que as coisas voltaram. Muita gente acredita nisso.
Ah, então eu vou voltar o remédio, vou fazer o tratamento direitinho, igual o médico vai mandar. Aí eu faço o desmame direitinho, aí tudo fica bem. Não ficou bem porque eu não fiz o desmame, que eu parei de uma vez. É uma grande mentira isso. Não é o desmame que foi feito ou deixou de ser feito que o paciente teve recorrência. Mesmo se tivesse feito o desmame, o paciente teria recorrência da mesma forma. Se ele não mudar o hábito, né? Não mudou, a pessoa não mudou. Exatamente. Se ele continuar tendo o mesmo hábito que gerou ele até essa depressão, não vai melhorar. E a gente vê o comando e o controle, que aí o médico fala, que não sei o quê, e aí esculacha o paciente, né? Isso por si só já não tem já desvincula totalmente, porque o paciente tem medo do médico. Como é que você tem medo de uma pessoa que está cuidando de você? Né? Mas o próprio o ensino médico é no sistema de comando e controle. Eu te dou o problema e eu te dou a solução. E você tem que seguir a solução, porque quem sabe disso sou eu. Aí como é que eu vou ter certeza que a pessoa vai seguir o tratamento ou tentar seguir? Vou encher ela de medo. Se você não fizer isso, você vai morrer, você vai infartar, você vai ter um AVC, você vai ficar em cima de uma cama, ou você vai acabar se suicidando, ou isso, ou vai ter um... Aí bota um monte de medo na pessoa. A pessoa, ela não faz o tratamento voltado para a cura, ela faz um tratamento para evitar a morte, para evitar problemas maiores. Ela já faz um tratamento baseado no medo. Então, é um sistema que coloca medo em todo mundo. Se você não seguir esses dogmas, você vai para o inferno. E aí o medo prende a gente ali. E a culpa, eu falo que o medo é o barco, a culpa é a âncora. Aí se eu sinto culpa, mesmo me sentindo mal com um monte de coisa ali, seja remédio ou aqueles dogmas que não faz sentido para o meu coração, mas eu tenho que fazer aquilo, senão serei penalizado, seja pela morte ou pelo inferno, qualquer coisa que seja, aí a gente vai se mantendo ali. Sofrendo, mas acreditando que em algum momento tudo vai dar certo. E não vai dar certo. Não vai dar certo, essa é a realidade. Porque ali não é o caminho. Se não está dando certo, é que você está indo para o caminho da resistência. O caminho, quanto maior a resistência, maior o sofrimento. Sim. Quanto maior o tempo também que você fica na dor, maior são os seus prejuízos, né? E quanto mais esse prejuízo ele demora para você entrar, né, nesse movimento de autoconhecimento e cura, mais dores você vai tendo. Físicas, realmente vão se instalando todas as doenças idealizadas, né, por aquilo, porque eu falo que quando a mente não elabora, o corpo chora. Exato. Então, se eu não consigo olhar uma situação de forma que eu preciso me olhar emocionalmente, eu preciso entender a minha história de vida. Eu falo, né, que todas as respostas para as nossas perguntas sobre comportamentos desejados ou indesejados estão na nossa história de vida. Então, a gente precisa permitir conhecer essa história para que a gente possa saber onde é que hoje existe esse sofrimento, onde é que na infância eu estou plugando na infância, né? Sim. E aí eu consigo olhar para aquela situação, reprogramar aquela situação, para eu trazer para essa vida real aquilo que realmente eu preciso. E aí a dor, lógico, o que está instalado fisicamente precisa ser cuidado, mas essa dor ela é parada, como você falou, botou a âncora ali, vou ficar, né? A dor cessa essa dor emocional e aí cuida do corpo e tudo está bem. O câncer, né? A gente já teve no treinamento pessoas que foram com câncer, né, na garganta e que eram malignos e automaticamente foi fazer um exame depois do treinamento, depois de olhar as emoções, depois de tudo, e essa pessoa veio com um discurso realmente que passou no médico e que eles diminuíram ou se tornaram benignos por apenas um tratamento que ela fez, algo desse tipo. Por quê? Porque a resposta ao tratamento dela se tornou positiva, porque se ela tivesse ainda no medo, ainda tivesse no negativismo, talvez esse tratamento tivesse um tratamento, depois outro tratamento recorrente, outro, e não melhorasse, porque ela não olhou a grande ferida emocional dela, né? Exato. E
Emoção parada é igual água parada, da dengue, né? Boa. Eu gosto dessas analogias aí, hein? Emoção parada é igual água parada. Adoro. Muito bom. Emoção, né? É para se movimentar mesmo, né? Não é para... É para te movimentar. É para te dar aquele empurrão. Vai e vive. É muito comum as pessoas falarem assim, mas eu não consigo controlar minhas emoções e meus pensamentos. Mas não é pra controlar mesmo, não, gente. Não. Até porque são coisas completamente diferentes, né? Assim, a mente é igual como se fossem várias placas de trânsito, né? Vai pra direita, vai pra esquerda, cada hora tem um pare, siga, prossiga. A mente é assim, a mente era cheia de controles mesmo, né? Cheia de regras. Mas a emoção é fluida, é um rio que vai de encontrar um mar. Então, quando você tenta controlar o que sente, colocando um monte de placa na emoção, você só encontra barreira para a emoção fluir, né? É a mesma coisa de fazer hidrelétrica em várias coisas e tentar colocar o rio, colocar a emoção numa caixinha, né? Ah, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir ciúme, eu não posso sentir nojo, eu não posso... Você pode sim, né? Agora é importante você compreender que você não é essa emoção. Mas tá tudo bem senti-la. Porque você é um ser humano e todo ser humano é um ser emocional. Então, sinta a emoção. Só não se identifique com ela sendo você. Porque se você acha que é aquela raiva, você vai manifestar aquela raiva de alguma maneira. E provavelmente de uma maneira patológica, né? Aí você começa a olhar para o que você aprendeu sobre raiva. E aí começa a olhar para a história da pessoa. A raiva, eu sentia raiva quando meu pai me abandonava. Minha mãe não olhava para mim. Eu era comparado com um monte de gente. Tinha competição dentro da minha própria família. Na escola eu sofria bullying. Então aprendeu a raiva num lugar de dor. Raiva é isso, raiva é quando me ignora. E aí quando a pessoa tem experiência, de alguma maneira ela se sente ignorada, abandonada, rejeitada, alguma coisa, ela experimenta aquela raiva que ela aprendeu antes. Mas foi uma raiva não elaborada. Exatamente. Né? E aí, se você compreender o que é raiva realmente, raiva é uma emoção primitiva que me faz proteger meu território, né? Ou seja, me faz aprender a colocar limite. Ninguém invade meu território. Esse é um lugar sagrado para mim. Ninguém vai me tratar de qualquer jeito, vai falar de qualquer jeito comigo, vai me abusar, vai me invadir, porque a raiva não me permite. Então eu vou lá e coloco limite, eu coloco ordem, eu coloco proteção para mim, né? Isso é uma raiva positiva. Isso me faz me sentir uma pessoa. Fala, pô, esse é meu poder. Eu tenho um poder de ter a raiva. E falar assim, ó, esse aqui eu não permito. Esse aqui eu não sou dessa forma. Eu dessa forma eu não faz sentido para mim. Agora, se isso não é ensinado, e isso é inteligência emocional, vamos aprender as emoções como de fato elas são? Ao invés de chamar apego de amor, né? Culpa de fé, né? A culpa fala assim, sinto culpa, mas eu tô no caminho certo, uma hora vai acontecer. Culpa não é fé, né? Apego não é amor. E aí a gente vai aprendendo um monte de lições a partir do desamor, né? Que a gente vai se maltratando e aí vai colocando sempre o outro como foco da minha vida. O foco da minha vida é se eu estou agradando o outro, se eu estou sendo aprovado, aceito, se eu estou me comparando, se eu estou melhor ou pior que o outro, se eu estou competindo, se eu estou ganhando do outro, eu sou uma pessoa que tem valor, eu sou uma pessoa confiante, ou se os meus números estão melhorando, eu sou uma pessoa inteligente. Se minha conta bancária tem mais dinheiro que a sua, sou uma pessoa mais competente que você, ou tem mais valor que você. Então coloca-se um monte de coisa que não é amor como referência para ser amado. E eu mesmo... o eu fica completamente distante de tudo. Quem sou eu em tudo isso? Exatamente. Eu estou me amando nesse lugar, faz sentido para mim, eu estou seguindo realmente o meu caminho ou é o caminho dos outros? Né? E aí, cadê o eu? E é fácil quando, por exemplo, você confronta uma pessoa e fala, beleza, você tá falando aí que tá em depressão porque a sua família é isso, o seu pai, sua mãe, o seu chefe é isso e aquilo, mas e você?
né? você é. Você fala, ai, doutor, que graças a Deus em primeiro lugar. Nossa, já cansei de escutar isso. Deus em primeiro lugar, em segundo você, o médico tal, que tá aqui para me ajudar, e agora eu vou tomar esse remédio e vai ficar tudo bem. Eu falo, beleza, você falou de Deus, colocou Deus em primeiro, eu em segundo, o remédio em terceiro, você tá em que lugar na sua vida? Aí você vai botar todo mundo para te salvar e você mesmo vai fazer o quê para mudar a sua vida? O que você vai fazer para te tirar dessa condição? Ah, eu vou tomar o remédio. É, exatamente. A gente fala da autorresponsabilidade, né? Você joga a responsabilidade da sua cura na mão do outro, Qualquer outro. de qualquer outro, daquele que quiser pegar, Quem pegou. né? Exato. E aquele que quer pegar também tem a história dele para pegar aquilo, né? E fazer daquilo algo melhor para aquela pessoa, mas não cura. Mas a gente estava falando dos relacionamentos, né, de casais, né? Eu acho interessante porque conforme você foi falando, foi me trazendo exatamente essa doença dentro dos relacionamentos. E que cada vez mais existem as separações e tudo mais, porque a gente estava até comentando, né? Mulheres depressivas, exatamente por isso. Eu tenho a raiva, eu não ponho um limite, e essa pessoa invade o meu limite, e eu, com medo de perder essa pessoa, eu me mantenho onde eu estou, né? E muitas vezes a outra pessoa não sabe o que ela está causando nesta pessoa. Ignorante mesmo. Não Ignorante no sentido... de conhecimento, Ignorante de conhecimento, é isso aí. de autoconhecimento, né? E a gente pega alguns casais nesse sentido, um medo de casar e ter que viver dentro da mesma casa com a pessoa, porque eu não sei como vai ser. Porque agora eu vou para minha casa, ele vai para casa dele, e nós pegamos um casal assim, né? Estavam namorando já há muitos anos e eles foram para o treinamento e aí perceberam. Saíram de lá, compraram aliança, já foram para casar e tudo mais. Entendendo que é exatamente uma construção. E a dor que você fala vem além disso, vem além da doença. Vem de uma dor, de um medo de não ser... como que eu digo, aceito e amado, vamos dizer, pelo outro, né? E imagina quando essa pessoa tem essa dor psíquica, fica nesse movimento o tempo inteiro, culpando o outro, não trazendo a responsabilidade para você curar isso, né? E o outro ignora toda essa dor psíquica dessa pessoa e continua vivendo. Não, além de ignorar, ainda acho que é frescura, né? Ignora. Porque não tem, é o que a gente estava comentando, né? Não tem uma ferida, não tem nada que você consiga ver. Aí é a frescura, tá com depressão. Depressão não é nada, é frescura. Você quer atenção. Do que se Tá você triste. quer. Tá triste. Vai trabalhar que passa. Vai trabalhar que passa. É clássico, É clássico. E aí, como é que né, lida com isso na psiquiatria? Eu sei que você falou que hoje eu estou numa outra área e tal, né? Mas eu achei tão interessante isso, né? Que já teve casos assim de... eu sei que se eu largar dessa... isso tem. Eu sei que se eu largar dessa pessoa, eu fico boa. Mas aí eu tô com essa pessoa. Mas então, você não, mas eu prefiro estar porque eu não sei como eu sou sem ela. Né? Mas eu sei que vai ficar bom. Sim. Teve isso... É muito comum, assim. Eu vejo que uma boa parte dos relacionamentos, o vínculo é criado a partir do que o outro quer de mim. Disse tudo isso aí. Né? Com certeza. Necessidade. Exatamente. É a necessidade de... Porque aí vem de uma necessidade egóica de controle, de certeza, de necessidade. E o amor tá no outro lugar. O amor vem no lugar da incerteza, das múltiplas possibilidades, da liberdade, de eu ser livre, né? E eu permitir o outro ser livre também. Isso, eu fazer o outro ser livre, se é amor mesmo, pode estar no Japão, o amor continua, né? O amor, ele vincula, ele não separa. Mas quando a gente associa amor só a estar fisicamente conectados, a gente está colocando uma condição para o amor. E amor não é condicionado. O amor ele é incondicional. Incondicional. E aí, por si só,
eu tô criando um vínculo de dependência à pessoa. Exatamente. E aí vem o que gera dependência, né? Seja externa a algo ou dependência emocional. Tá vinculado especialmente àquela questão da comparação, né? Que eu vi, que é muito comum às vezes na infância. Um bom marido é assim, uma boa esposa se comporta dessa maneira. A comparação até tanto no sentido das características adjetivas que temos, né? Como também de bons modelos comportamentais. O que é ser um homem, o que é ser uma mulher, o que é ser bem-sucedido, sucedida, o que é realmente um casamento de valor. Rick, desculpa te interromper, mas é o que você falou. Receita. Bons comportamentos, aí a gente fala pautado em quê? Receitas que... Exatamente. Pautado em quê? Pautado em alguém que acha, sei lá. Porque os nossos modelos, né? Eu sempre digo que o seu modelo nato de relacionamento é o dos seus pais. Exatamente. Porque é o único que você teve, é o único que você conheceu desde quando você era bebê. Você estava na barriga da sua mãe, você já estava sentindo o que tua mãe estava sentindo. Saiu, você imaginou, tem uma outra pessoa. Essa outra pessoa começa a viver com você e aí é nomeado um pai, né, e uma mãe, quando existe, né? Sim. Um pai e uma mãe. E aí, o que acontece? Você está ali, você está crescendo, né? Você está se desenvolvendo nisso. Então, eu acho que aquilo que você estava falando é bem isso mesmo. É olhar para esse momento e falar assim, esse modelo tá bom para mim? Esse modelo é o que eu quero? Esse modelo é o que eu acredito? O que é certo? O que é errado? Então, é interessante porque a gente traz esse modelo, vive esse modelo, muitas vezes sem perceber que você está vivendo esse modelo. Quando você começa a ter os prejuízos, é que você vai entender se esse modelo ele está adequado para você ou ele está inadequado. E aí você começa a perceber assim, o que eu trouxe de bom do relacionamento dos meus pais que eu posso fazer igual. E o que eu não gosto, eu não preciso copiar, porque fez bem para eles no modelo deles, mas não está fazendo bem para mim. Como que fala essa discussãozinha, né, entre você com você mesmo, esse conflito, essa conversa de você com você mesmo, é onde a gente fala que precisa parar, precisa pensar, precisa ter um entendimento para ver essa mudança de comportamento nesse relacionamento, sem colocar no outro esse peso, porque o outro carrega um peso também, né, dessa pessoa. Não, e nós causamos isso nos nossos filhos porque a gente acha que tá certo. É o tal do culpado sem ter culpa, não é isso? A gente faz achando que tá certo. Ah, por quê? Porque tem que estudar. Por quê? Porque sim. Ah, por quê? Ah, tem que estudar história. Tem que estudar geografia. Aí a gente vai chegando à conclusão, cara. Você quer ser médico psiquiatra. Cara, aonde você vai buscar a história e a geografia? Ah, é legal saber? É legal. Todo conhecimento é viável, mas aonde que você obriga? E aí a gente se vê sempre assim, né? Porque tem que saber, porque tem que ser. Aí o fulano ganhou um videogame porque ele tirou 10. E aí você não ganhou porque você tirou 6. Só que você sabe que ele cola. Ele colou. E aí me comparam. Nossa, o filho do Zé é muito bonzinho. E você tá lá convivendo com ele falando, ele cola. Mas eu também não vou caguetar ele porque ele cola, né? Eu tirei 6 e não ganhei meu videogame porque ele cola. E aí a gente vai, sabe? A família perfeita, que você sabe que o cara trai a mulher, mas tá todo mundo lá, nossa, mas ele trai. O cara que é desonesto, mas ele tem dinheiro. Aquelas comparações que o Rick mesmo disse, né? Ah, mas a gente mede pela condição financeira, pela condição tal. E você não mede por uma condição geral, que eu acho que é o mais viável. São modelos que geram programas emocionais na gente e que precisa parar. Exato. Precisa pensar. Precisa ter o autoconhecimento. Exatamente. Senão a gente acaba repetindo histórias, como a gente sempre fala, né? Você está repetindo a história dos seus pais, porque seus pais estão repetindo a história dos seus avós estão repetindo a história dos seus bisavós. Então, e aí? Né? Onde que para isso? Você responde tudo hoje. Você vai fazer o quê com isso, né? É a mesma linearidade que a gente vê, né? Siga esse tratamento desse jeito. Siga a sua fé desse jeito, né? Siga um relacionamento desse jeito. Exatamente.
E colocam, tem como se fosse uma mandala de coach, assim, um relacionamento tem que fazer isso, pra dinheiro tem que fazer isso, pra saúde tem que fazer isso. Aí é um monte de técnico, um monte de método, um monte de não sei de quê. E a gente pira nessa cabeça, mas parece que só é cheio de coisa, de método, que é importante para direcionamento. Agora, o autoconhecimento vem eu falo que é uma tecnologia, né? Escutar o coração é uma tecnologia, é uma medicina, né? Porque é algo que cura. Só que não é palpável. Só que tem meios de chegar lá. E esses meios de chegar lá, eu falo que exige a mesma dedicação. Se você toma banho, escova dente e come, você tem que ter a mesma dedicação para cuidar disso. Você não pode colocar isso como algo para uma vez no mês, 2 vezes no mês, 2 vezes. Eu vou fazer um curso no ano para me desenvolver. Poxa, sua vida vale tão pouco assim, sua saúde mental vale tão pouco assim, só porque é algo que normalmente foi chamado de loucura antes, né? Que tudo é ligado à loucura. Começa a olhar para as linearidades. É isso que traz o sofrimento. Eu já sei que aquele caminho não me serve, eu já sei que esse modelo de pensamento não me segue, e aquilo tá igual um chiclete, aquilo não desgruda de mim. E aí eu fico sofrendo naquele mesmo caminho, perpetuando aquilo, e esperando que um dia alguém me salve, que algo mude. Mas quem tem que mudar ali sou eu. Eu que tenho que sair daquele elo. E geralmente esses elos são familiares. Só que eu não saio desse elo a partir do ódio. Na força do ódio, né? Na força da raiva. Força do ódio. Não aguento, vou fazer agora. Se você tentar procurar ir para um mundo odiando o pai, odiando a mãe, que eles fizeram isso, eles foram aquilo, mesmo que tenha razão. Pode ter tido uma mãe, um pai cruel, beleza, ok. Mas eles te deram a vida ao mundo. Se você só está aqui hoje seguindo o seu caminho, é porque teve alguém hoje para te colocar no mundo. Então isso por si só já é um caminho para você se tornar grato, mesmo que você nunca mais olhe para a cara deles. Mas se você consegue seguir sendo grato a eles, aí você vai conseguir realmente ver a sua vida deslanchar. Prosperar. Porque você vê que abre caminhos, que é o seu caminho, não é o caminho da mãe, não é o caminho do pai, quem quer que seja, é o seu caminho. Nesse caminho expande as coisas, expande as possibilidades. Aí você sai, e aí você percebe que na verdade você não consegue sair daquele pensamento, é porque aquilo foi um reforço muito forte na infância. Tem que ser assim, é desse jeito. E esse reforço fica muito no controle da mente porque foi feito a partir do medo e não do amor. É medo, controle, ameaça, morte. E então os próprios mecanismos de educação nossos são feitos da mesma forma que socialmente somos educados e criados. Onde a gente olha medo, controle e culpa, medo, controle e culpa, medo, controle e culpa, medo, controle e culpa. E é muitas vezes disfarçado de um teatro lindo e maravilhoso, cheio de personagens incríveis, já da Disney, né? Que aquilo ali, na verdade, é tudo lindo. E aí você vai ter uma história da Disney que vão ser felizes para sempre. E qualquer coisa tem um remédio, se você não for, né? Você sentiu raiva, tem um remédio. Sentiu ansiedade, tem um remédio. Não tá dormindo, tem um remédio. Tá triste, tem um remédio. Tá com raiva, tem um remédio. Não se preocupe, continue nesse caminho. Qualquer coisa a gente tem solução para você. E se sustentando e tentando ficar encaixado ali. Até uma hora que você morre, mas você não tem como fugir da morte. Ótimo. E tem aquilo, né? Quando você vai falando, Rick, dá uma coisinha boa em mim, sabe, assim, a gente fica escutando, dá uma coisinha boa, sabe por quê? Porque, assim, psicólogos e psiquiatras nunca foram muito, assim, né, ligados, né? Uhum. E quando você fala, assim, é um psiquiatra que trouxe totalmente a psicologia, entre aspas, porque sim, a psicologia também é engessadinha, né? Mas é um psiquiatra que trouxe o acolhimento ao ser humano, o desenvolvimento humano, a mente, o coração, as emoções, tudo para dentro do consultório. E hoje eu preciso fazer essa pergunta, né? Você, quando você rompeu, não rompe nunca, porque é muito maravilhoso ouvir você dizendo tudo isso linkado, né? Mas existiu isso, assim, de eu não gosto só disso aqui, que é a psiquiatria. Isso aqui é um complemento para isso.
Mas existem ainda psiquiatras quadradinhos, como você falou, que não olham para esse lado psicológico e que muita gente está vinculada a eles. Sim. E como você se vê nesse meio, que é o que o meu coração quente, nesse meio, e foi por isso que você deu uma Resolveu empreender. resolveu empreender. Ai, boa, obrigada. Amor. Te salvei. Resolveu empreender, Sim. né? Porque eu vi que antes eu tentava mudar ali dentro, né? Eu falava, meu Deus, é uma briga de Mudar o formiguinha, sistema. né? Mudar o sistema. É uma briga de formiguinha, é Davi e Golias, né? Eu lembro que uma vez eu trabalhei no CAPS, que eles me deram uma certa liberdade, que tinha grupos, né, com pacientes, aí eu criei um grupo de saúde e um grupo de meditação. Foram o que eles me permitiram fazer ao meu gosto, né? E aí eu tinha um grupo de meditação e o grupo de saúde eu só falava dessa forma com eles, né? Mas o 70% do resto do tempo eu tinha que fazer como eles queriam, né? Aí eu falei, tá, mas 30%, se fosse pelo menos a inverso, 70 sim, 30 do outro, ok, né? A probabilidade de mudar é maior. Mas é nadar contra a corrente. E conversar com outros profissionais, com outros médicos, não sei o quê, sempre da forma engessada, só frequenta os mesmos lugares, senta em mesa de barzinho, só sabe falar de medicina, de doença. Falo, pelo amor de Deus, eu não nasci pra isso não, vamos falar de coisa diferente, né? Vamos falar de outras coisas. E aí eu fui desvinculando completamente, eu fui criando o meu próprio mundo, né? Eu fui criando uma realidade que eu acreditava. Bacana. Ao invés de esperar a coisa mudar pra eu me sentir bem. Eu falo, aí foi quando eu consegui desvincular, porque eu tinha um grande medo de desvincular. Eu falei, mas e agora? Vou fazer o quê? Vou trabalhar com o quê? Vou me sustentar de que maneira? Tem isso também, né? As contas, como é que eu vou pagar? É, Olha ele ali, né? Que você tinha falado. Olha, você tava no modelinho, né? aham. Você entendia, mas você tava no modelinho. Igual... Exatamente. Aí chegou uma hora que houve essa A disrupção. Né? disrupção. Teve uma desopção, eu falei, ó, e ao mesmo tempo insatisfeito, que eu tinha que atender 30 pacientes da manhã, 30 à tarde, eu estava extremamente sugado, e eu não tinha voz. Falei, não, eu não quero atender paciente em 10 minutos, em 15, em 5. É abusivo isso. É abusivo, não é bom pro paciente, nem não é bom para ninguém, só para quem tá lucrando, né? E aí depois eu comecei a sacar, pera lá, ninguém tá me obrigando a trabalhar lá. Ninguém tá me obrigando a fazer isso. Se eu permito esse abuso, isso vem da minha permissão. Se eu já desenvolvo um trabalho diferente, então por que não monetizar esse trabalho que eu já tô fazendo? Por que continuar sem... Enquanto eu me sentir abusado, eu não vou ter energia para criar o que eu acredito. Então eu só consegui fazer a transição, só consegui criar a disrupção quando eu saí definitivamente dos trabalhos que eu não acreditava. E também que ao mesmo tempo foi muito diferente do que eu aprendi. Falava, não, para você fazer uma transição de carreira, tem o motor A e o motor B. Né? Você só vai para o motor A, você só migra para o motor A quando o motor A estiver funcionando totalmente. E aí você deixa o motor B. De tanto procurar fazer isso, eu não largava o B. Eu não largava o B. Porque às vezes o B é legal, né? Tá funcionando bem, tá dando... É garantido. Exatamente. O Tá B entrando lá o dinheirinho, principalmente, o status, Tá acostumado. Exato. a zona de conforto, né? É. Zona de conforto. E eu tenho numerologia 5, eu gosto de mudança. Eu não parava... Alma de 5? É. Eu não parava em emprego nenhum mais que 6 meses. Eu não aguentava. Eu tinha que... Eu trabalhei... Eu nem sei quantos... Esse dia eu fui fazer Currículo, tipo. quantos lugares eu já trabalhei desde que eu me formei? Na verdade, eu comecei a trabalhar no 4º ano da faculdade, né? Eu já comecei a dar plantão. Quais são todos os lugares que eu já passei? Primeiro, eu fui olhando cidade por cidade. Depois eu falei, gente, não tem como. O estado eu não lembrava. Só sei quando no final, assim, cada lugar que eu trabalhei em cada cidade. Mas era tanto lugar que eu trabalhei em cada cidade que eu falei assim, eu vou ter que ir por cidade. Porque por lugar de trabalho não tem como. Mas você foi por país, né? Que você falou lá, Austrália, né? Que você falou Nova Zelândia, teve que ir por país. Austrália, Canadá também. Só sei quando eu terminei, eu fui fazer essa retrospecção, eu já tinha trabalhado em 28 cidades. Uau. Cidadão do mundo. Uau. Em Minas, Espírito Santo, Rio e São Tu é Paulo. mineiro? Sou. Mineiro. E fiz faculdade no Rio. E aí, como eu fazia no norte do Rio de Janeiro, aí eu trabalhava
Era perto da divisa do Espírito Santo e de Minas, então eu trabalhava no Espírito Santo, trabalhava em Minas, trabalhava no Rio. E aí quando eu me formei eu vim para São Paulo. E aqui eu trabalhei tudo, São Paulo, Grande São Paulo, Vale do Paraíba, região de Campinas. E aí quando eu coloquei no papo, eu falei, gente, eu trabalhei em 28 cidades, tô chocado comigo. Tô chocado comigo mesmo. Eu não tinha ideia disso. Aí eu falei, é claro, por várias vezes eu deixei de trabalhar, porque eu não tinha energia para estar ali dentro. Falei, ou eu paro ou eu piro. Porque tem que mudar e transformar. Você Mas não pode só estar no lugar, né? Eu acho que toda vez que a gente vai se distanciando, Rick, do nosso propósito, a nossa energia acaba. Exato. Seu propósito talvez fosse impactar pessoas. Não, pode continuar. É que eu vi a falar. numerologia. Pode falar, na boa. Propósito. Qual que é o seu caminho e destino? Meu caminho e destino. Baseado no... Numerologia. O que você veio fazer aqui no mundo? Eu sei a partir do Enneagrama. Ah, tá. Do Enneagrama. Tá bom. Tá bom também. Eu sei que eu sou 7 com asa no 6, né? E eu sou 7 sexual com asa no 6. Ou seja, meu trabalho está muito vinculado à arte, à espiritualidade, à comunicação. 3, então, na numerologia. Provavelmente. É o 3. Não, legal, porque quando ele fala mudança e transformação, a forma que ele pensa nos dois movimentos, tanto no racional, né, quanto no emocional, a junção disso, a mudança que você fez para estar onde você está hoje, né? É muito legal ver que você está no seu mapa, você está naquilo que você veio fazer. E aí você sente isso quando você está atuando, né? E você faz o que hoje, então? Você dá cursos, dá palestra? Fala pra gente. Mentorias, né? Sim. Mentorias. Eu faço treinamento para empresa, treinamento de saúde mental para empresas, né? Para ajudar os líderes e os colaboradores. Todo mundo. E ajudar os líderes também a gerir emocionalmente os colaboradores, compreender isso melhor. É como se fosse assim, não são exatamente terapeutas, mas como que eles podem ser essa ponte para esses colaboradores se sentirem acolhidos, né, se sentirem olhados, tomarem consciência dos processos deles. Então ajuda a empresa a trazer esse treinamento de saúde mental. Eu tô vendo, tem pacientes com diagnósticos, alguma coisa, como é melhor uma abordagem para essas pessoas, né? Como que é uma abordagem respeitosa, sem julgamento, como que eu acolho essa pessoa, né? Como que é uma maneira mais adulta e saudável de estimular essas pessoas. Então, treinamento para isso, né? E é interessante que aí muda a conjuntura da empresa e na vida pessoal da pessoa também, que ela vai levando para... Não, minha família tem que saber disso também, né? Ela vai expandindo isso, então isso que é interessante, né? E faço palestra, inclusive essa semana eu faço uma palestra, minha palestra... Eu ajusto muito de acordo com o contratante, né? Mas basicamente o meu posicionamento é saúde mental sem remédios, né? Isso, incrível. E aí dentro daquilo, da proposta do evento, eu trago a minha palestra estrela, né, que a Roberta Chico ensina a gente a fazer dessa forma, transforme dor em amor, alquimia sem remédios. E aí que eu trago exatamente essa questão que a gente está falando, de muita gente que toma remédios, vícios, dependências, tem vários diagnósticos, mas não saem disso. Mas que não aprendeu o simples, eu ensino as pessoas a fazer o simples bem feito. Né? Falei, o que é o simples bem feito? Vamos aprender o que é amor? E vamos chamar de amor, e que é dor. Vamos separar e incluir ao mesmo tempo, porque um olha para o outro. O que é amor? Né? E aí eu criei um método que é o TDAI, a tríade do amor incondicional, autoestima, autoconfiança e amor próprio. Né? O que é isso mesmo? Como é que... O que um dia criou uma ruptura minha com esses pilares? O que gera isso de doença, o que isso gera de comportamentos distorcidos e como que naturalmente eu vou corrigir isso. Primeiro eu tenho que saber o que é isso, né? Eu não posso chamar a autoestima de vaidade, né? Eu não posso chamar a autoconfiança de pisar em cima do outro. Soberba, né? Eu não posso chamar amor próprio de tô nem aí pro outro.
agora eu só vou pensar em mim, distorce tudo, né? Ontem eu tava escutando rádio de uma pessoa dando uma entrevista lá, a plenos pulmões, falando assim, eu não admito, eu sou daquelas pessoas que não leva desaforo pra casa mesmo, né? Que se vem em mim, eu dou na mesma moeda, porque ninguém é sei o quê, porque é uma questão de respeito. Eu falei, olha a ferida falando aí, né? E ela acha que ela tá falando dentro da autenticidade dela, uma pessoa cheia de dor. Exatamente. Ela só tá se defendendo da dor, né? Uhum. Então eu ensino na palestra, falo assim, gente, se vocês começarem a entender o que é amor e fazer as ações amorosas correspondentes a cada coisa, você vai você vai curando a dor. É um processo. Não é um remédio, é um processo, Sim. né? Agora, você quer resultado realmente na sua vida que vai durar a vida inteira, você quer realmente se transformar numa pessoa, encontrar propósito, essas coisas tudo que escuta falar, então tem que ser dedicado, porque você é um adulto para fazer escolhas, né? É importante se dedicar a essas coisas, porque é sobre você. Porque como é que você fica 10, 15 horas trabalhando e se sobra tempo ou nem sobra tempo, você vai tomar conta de alguma coisa a seu respeito? Se der eu como, né? Se der eu durmo, se der eu tomo banho. E ainda romantiza. Nossa, hoje eu nem dormi porque eu fiquei trabalhando. Não, e aí tem gente que aplaude. Adorei. Romantize, é real, Romantiza, né? É verdade. Nossa, romantizador, né? Exato. Romantiza o Não, esforço. e aí você volta lá nos pais, né? sofrimento. Não, mas o Rick pode se relacionar com o Rick porque ele trabalha muito. É. É competente. Né? É. A gente faz uma analogia na inteligência emocional, Rick, a gente tem lá a figura do rato e do tigre, né? E enquanto eu acho legal essa formação dele psiquiátrica e essa ação, esse propósito mais emocional, assim, de tratar as pessoas com carinho, porque o cético vai entender assim, não, eu preciso dar atenção para ele porque ele é psiquiatra. Então, acho que isso faz a pessoa te ouvir. Não vou ouvir sim. porque você é psiquiatra. E aí você vai falar aquilo que ele precisa ouvir, não aquilo que ele quer ouvir. Porque o que ele quer ouvir é assim, toma esse aqui 2 vezes por dia aí, de manhã à noite, e volta daqui 6 meses. Isso é o que ele quer ouvir. Aí, de repente você fala, não, peraí, mas tem um pilar aqui, ó, com 3 questões, aqui é o amor próprio, aqui é a autoestima e tal, que você precisa dar uma olhada nisso. E aí, naturalmente, essa dor aqui vai diminuir, você vai ficar melhor. Começa a vibrar diferente, né? Mas dependendo, Vibra na dor. eu imagino que outras pessoas também têm essa mesma condição de trazer essa clareza, mas como eu não tenho psiquiatra, alguns nem ouvem. Eu não vou ouvir. Quem é para me falar? Talvez você não fale uma questão de psiquiatria, sei lá, uma frase relacionada, mas você tem o título, e o título faz com que você seja ouvido de uma outra forma. Isso é real. É real. Isso é real. É real mesmo. Porque a gente fala que até eu tirar o CRP, né, a gente se vê de um jeito e o outro também. É rótulo? É, mas é necessário para ajudar pessoas. Muitas vezes, a maioria, muito racionais. Por quê? Porque os racionais, eles estudam e precisam ter rótulos na vida. Uhum. Então, eles vão escutar aquele, você é psicólogo? Então, vamos lá. Você é psiquiatra? Você é médico? É que até o médico clínico geral, ele quer que cuide da dor emocional Mas dele. Enfim, né? Tem aquele que vai aqui, né? Ele vai aqui e fala assim, nossa, mas você é terapeuta? Não, eu preciso de um psicólogo. Aí vai no psicólogo. Não, mas você é psicólogo, eu preciso de um psiquiatra. Aí, não, mas você é psiquiatra, eu preciso de um santo. Não, mas você é um santo, eu preciso de Deus. E aí continua sofrendo. E nós vamos continuar sofrendo, porque acabou. Não, acabou nada. Acabou, já são aqui, já passou de 1 hora. Ai, gente, que delícia. Maravilhoso, gente. Vamos ficar Que aqui. papo Fazer gostoso, episódio né? 2, 3 e 4. Nós vamos fazer outro episódio. Dá pra fazer um filme, né? Gente, amei, assim, eu não tenho nem palavras. Foi um papo muito rápido. gostoso. Passou muito rápido. Te convido a voltar aí, quando você quiser, pra gente continuar, que eu acho que é exatamente isso, sabe? É isso que a gente acredita, né? Existem remédios e tá tudo bem você passar por isso e enquanto você não tem condições melhores psíquicas para você olhar para isso, né? Porque tem gente que aguenta olhar agora. Tem gente que até olhou, não foi dessa vez, mas não desista. Exato. Volte, olhe a sua dor, ela tem sempre um fundo na infância, nos pais, e você sofre a vida inteira. E eu digo, até quando?
né? Até quando? Então, mude essa sua linha de pensamento, mude isso. Doutor Ricardo Frota, é tudo junto? Como que é no Deixa Insta? ele divulga aí. É, Pode no- divulgar. Divulga Ó, aí. manda lá divulga, pra vai. suas redes sociais aí, porque eu acho que Ô, galera, na boa, segue, porque o cara é top, mano. Eu fiquei Essa vendo um fala vídeo. mansa aí, mas, mano, que a gente tá aqui sentindo a energia que Boa. pra nós foi bem legal, mano. Então sigam aí, ele vai passar as formas de você achá-lo, que vai ser bem bacana. Tá então, contigo, Rick. minhas redes sociais, tanto o TikTok como o Instagram é DR Ricardo Frota. E aí tem o YouTube, né, que vai principalmente o meu podcast, que é os Médicos da Alma Cash, que fala sobre todas as medicinas, né? Que aí vai direto no meu canal do YouTube, que é o Dr. Ricardo Frota. Já não é DR, não, é Dr. Ricardo Frota. Pessoas como você, assim, doutores como você, ou você traz a medicina comum? Todas. É. Eu falo que o slogan do meu podcast é que os médicos da alma são curadores, o CRM vem do céu. Já tô seguindo aqui no TikTok. No TikTok Que eu não segui, legal, só no Insta. que Quem legal. leva cura, independente se tem título. Do título que tenha. Nossa, que delícia. Que delícia, parabéns. Vou assistir todos de lá, né, Ju? Eu entrei a assistir alguns e achei muito interessante a sua forma de falar. Você toca as pessoas, parabéns por isso. Você tem umas analogias também, né, que a gente gosta bastante, porque são lembradas, né? É E fácil de entender, né? faz toda a diferença, né? E aí, o que mais? Tem isso, tem aquilo, tem... Qual a dica? O que você deixa? Tipo assim, né? Ainda tem mais? Fala, Acorda. né? É que ele vai falar sutil, mas acorda, mano. Acorda, gente, né? Quando eu falo saúde mental sem remédios, não exclui os remédios, apenas coloque ele no seu verdadeiro lugar, né? Remédio não cura, remédio remedia, porque senão seria curativo e não remédio, né? Incrível aí. Eu disse? Tá vendo? Então, sim, para você que às vezes não acredita que tem outras soluções, existe. Se alguém falou para você que você tem que conviver isso com o resto da vida, não acredite. Se você falou com alguém que isso não tem cura, não acredite. Porque os ensinamentos maiores e milenares vêm muito antes do que a própria medicina. E todos eles são categóricos em falar que o amor é onde está a cura. Exatamente. Então, do pó viemos, ao pó retornaremos, né? Então, é a nossa essência amor. Então, é importante pra gente curar, voltar pra essência que é amor. Se você volta pra sua essência que é amor, e isso é muito individual. Então, não espere a ciência provar a sua individualidade, senão ela vai ter que fazer 8 bilhões de pesquisas. Então, nunca vai chegar a um consenso comum, porque todo mundo é muito diferente. E todo mundo merece ser olhado e respeitado, né? E não é um senso comum, porque ninguém é comum, a gente é único. E é isso que eu tenho pra falar. Tenho dito. Obrigado, boa noite. Gente, obrigado. Boa noite. Nada além disso, incrível. Boa noite. Muito obrigado, Henrique. Parabéns. Gratidão, viu? Gratidão por todo esse ensinamento. Ai, foi maravilhoso, maravilhoso. E eu só tenho a agradecer, né? E tu também? Bem legal, demais. É tipo, gente, sem palavras. Beijo, galera. Até o próximo. Se cuidem Beijo, aí. até mais, gente. Gratidão, viu? Até a próxima.